Amores, sejam bem-vindos a mais uma live neste canal, última live de 2024, hein? Quem estava me acompanhando aí desde o começo do ano? Quem está comigo? Viu muita diferença de muita coisa que aconteceu, né? Passando muitas coisas. Eu também mudei muitas vezes o formato aqui das lives. Seja bem-vindo, quem tá chegando. Tô limpando meu óculos aqui, que tá uma catástrofe. Oi, Rô, como você tá? Manda um aviãozinho aí pra chamar mais gente. Quem tá assistindo gravado, pula esses minutinhos aí. Pra gente poder... Ai, que meleca. Prontos para a última live do ano. Vamos passar a última lunação do ano. Aliás, lunação não, né? A última fase. Fase minguante, olha que lindo. A gente tá um pouco sincrônico, sabia? Com o calendário gregoriano. A gente tá sincrônico porque... Oi, Mari! Estamos... Tá linda de rosa. Obrigada! É um rosa meio puxando para um roxo. Mas na câmera ficou bem rosa mesmo. Oi, Cat! Que bom que você tá aí! Assista! Vai fazer seu mapa astral comigo, precisa assistir essa live. Gente linda, eu tava aqui dando uma introdução que vamos viver a última fase do ano. Na verdade, assim, a lua nova, ela vai entrar dia 30 de dezembro. Então, a gente ainda tem uma mudança de fase, a gente ainda tem um portal esse ano. Mas esse ano tá bem sincrônico, né, a lua com o calendário. Porque olha só que engraçado, né? O primeiro dia de lua nova, que é o dia quando nasce o sol, né? O dia que nasce, a hora que nasce o sol, aquele nascer do sol do primeiro dia de lua nova é o nascer do sol mais potente que existe. Vocês sabiam disso? Porque é quando ativa aquela energia de início do nosso primeiro chakra, do fogo da lua nova, ativa no primeiro dia de lua nova inteiro, que vai ser dia 31 de dezembro. Então quase que foi dia 1º, né, gente? Quase que foi dia 1º. Então o calendário gregoriano está bem alinhadinho com o calendário lunar, astrológico. Então tô achando isso o máximo. Porque, inclusive, vamos nos alinhar ainda mais, né? Vocês aqui comigo, maravilhosas. Agora a gente vai entrar, no final de semana, na verdade, né? A gente entra na última fase minguante, né? A última lua minguante. E a gente vai finalizar a lunação de Sagitário. A gente fez toda a volta da mandala astrológica durante um ano e a gente chega no topo, que é a casa 10. A casa 10 é a casa de Capricórnio, que é o topo da mandala. Quando a gente faz uma leitura de mapa astral, é o nosso meio do céu. Esse meio do céu é o nosso propósito, diz respeito à conexão com algo maior, a nossa responsabilidade, né? O que faz... o nosso maior comprometimento nessa vida. Então, quando a gente finaliza a lunação de Sagitário, agora a gente entra nesse topo da mandala. Então, por mais que não seja o ano novo astrológico, que é lá em Áries, na alquimia a gente entende que esse é o momento onde a gente engravida do propósito. É o momento onde a gente recebe as canalizações, os insights, as intuições para começar a manifestar durante o ano. Então é um momento muito importante para nós nos conectarmos e realmente recebermos o que queremos, né? Plantarmos as nossas intenções, nos alinharmos com o nosso propósito e poder manifestar isso ao longo do ano, porque o ciclo da criação do universo é o ciclo da criação da vida. Faz sentido, meus amores? Manda essa live para quem estiver de fora, já manda aí, chama mais gente. Quem tá assistindo gravado, manda também, depois que outras pessoas assistirem, tá? Dá coraçãozinho pra eu saber que vocês estão aí, porque a gente tem que divulgar o trabalho, isso é importante, tá? Pra outras pessoas verem, inclusive essa live aparecer pra outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Pra finalizar, o que a gente tem? Finalizando uma lunação, meu meio do céu é em Aquário. Olha ela... Ela tem a ousadia no seu ser. A gente já fez seu mapa, Rô? Acho que não, né? Vocês vão fazer seu mapa. Mas, enfim, o meio do céu ele é muito importante para a alquimia, mais do que para a astrologia moderna, tá? Porque é esse momento da gente engravidar do propósito, onde a gente recebe
essa alma, entre aspas, que é o nosso propósito, tá? Então, nesse momento agora que nós vamos entrar em Capricórnio, e olha só que lindo também, o ano todo de 2024, né, o ano astrológico que teve em 2024 foi o ano de Saturno, que é o ano que é o planeta que rege o propósito, que rege a casa 10, que é o meio do céu, que rege o propósito. Então, a gente teve todo esse ano um chamado de conexão com o nosso propósito. Várias pessoas receberam isso de uma forma amorosa e várias pessoas receberam isso de uma forma desafiadora. Várias pessoas engravidaram. Eu conheço muitas amigas que engravidaram. Eu conheço várias pessoas também que estão se transformando profissionalmente, que estão buscando algo que faça mais sentido. Ou então transformando em relacionamentos, né? Finalizando ciclos que não fazem mais sentido. Então, falando nisso, deixa eu mandar uma live pra uma pessoa aqui que eu lembrei que ela precisa ouvir isso. Então, esse ano foi um chamado de conexão com o propósito. Se você já está mais alinhado, se você está buscando, se você está se conectando, as coisas podem estar fazendo mais sentido, podem estar fluindo muito melhor, mas podem também haver confusões ainda, travas, bloqueios, desafios para essa conexão com o propósito. E tá tudo bem, porque isso faz parte do processo e nós precisamos aí entender cada ponto para poder ir desatando os nós, né? A gente ir desatando esses nós, abrindo essas travas para as coisas fluírem com mais alinhamento, né? Faz sentido? Oi, Cíntia. E aí, 2025, gente, vai ser o ano da expansão. Vamos considerar que a partir de março, né? Que quando entra o ano novo astrológico, a gente entra no ano de Júpiter. Então vai ser o ano da expansão. O que a gente fez ao longo desse ano? Um chamado de conexão com o propósito. Agora eu tenho mais clareza sobre quem eu sou, o que eu tenho para entregar, a minha missão. Então eu senti esse chamado. Pessoas que já estão um pouco mais claras com relação a isso conseguiram atuar em cima disso. Mas agora, em 2025, a gente vai realmente atuar. A gente precisa expandir esse propósito, expandir tudo que você vem trabalhando interna e externamente. Então, Júpiter faz isso, né? O maior planeta, ele expande tudo, expande nossos ideais, a nossa visão. Quem assistiu a live de Lua Nova, que eu falei disso, não foi Lua Nova, foi Lua Crescente, que Júpiter, né, que Sagitário expande a nossa visão. Deixa eu ver o que a Roberta falou. Foi mesmo, estudei muito, novos cursos que foram a cereja do bolo. Agora só falta saber como vou servir. Bem-vinda, então, né? Agora vamos servir a este propósito. Vamos entregar isso ao mundo. E onde que eu tava que eu me perdi? Peraí. Ah, tá. O que nos impede, muitas vezes, de nos conectarmos com o nosso propósito, que é a nossa maior responsabilidade nessa vida, né? De assumir o nosso verdadeiro papel. O que nos impede, muitas vezes, de fazer esse propósito acontecer, de se conectar com o que faz mais sentido para nós? Alguém sabe? Quem sabe? Vou falar duas coisas, tá? Uma das coisas, responsabilidades que não são nossas. Muitas vezes nós temos responsabilidades aqui no mundo material, responsabilidades da vida, responsabilidades, falta de autoconhecimento. Falta de autoconhecimento é a base, né? Falta de autoconhecimento é a base de tudo, né? Isso, mas aí agora estamos sendo mais específicas. Viver o sonho dos outros. Arrasou. É mais ou menos isso que eu queria dizer quando assumimos responsabilidades que não são nossas. Então você tem um propósito, você tem uma missão, você tem um compromisso, que ele é único e seu. Aí você começa a assumir responsabilidades que não são suas, que na verdade elas são suas porque são dessa vida, né? Mas elas não são da sua alma. Elas não são na sua essência. Vou dar um exemplo. Eu sou mãe, eu tenho muitas responsabilidades enquanto mãe, não é verdade? Eu tenho que manter meu filho alimentado, bem cuidado, nutrido, o que mais? Amado, todas as atividades dele em dia, então, enfim, diversas responsabilidades. Elas são da Fernanda mãe, de quem eu sou aqui nessa vida. Mas da minha essência, a maior responsabilidade está no propósito de tudo isso e não das funções que eu tenho que exercer. Faz sentido? Estão entendendo? Se eu me perco nas responsabilidades das funções,
eu não consigo assumir a verdadeira responsabilidade, que é o propósito. Então, qual o propósito de eu ser mãe? É eu gerar uma vida ao mundo, é eu entregar esse propósito ao mundo, é eu expandir aquela energia daquele filho, daquela conexão, enfim, não vou entrar em detalhes desse exemplo, mas para vocês entenderem que tem várias responsabilidades aqui na matéria que nos atrapalham com a conexão com o nosso propósito. Então, se eu me perco nessas responsabilidades de funções, eu não vou conseguir dedicar tempo, espaço, prazer para a conexão com o propósito. Então eu fico na função de mãe, meu Deus, eu tenho muita coisa para resolver, na função de trabalho, na função de empreendedor, eu tenho que vender, eu tenho que não sei o quê. Então eu fico nessas funções e acabo me esquecendo da real função, da real responsabilidade, que é o propósito. Tá fazendo sentido? Querem mais um exemplo sobre isso? Tá fazendo sentido? Fala pra mim. Ai, Fernanda, você vai deixar de fazer a função de mãe, então, para você entregar para o propósito? E você vai trabalhar? Esse é o seu propósito? Não, não é isso. Não é isso. Entende? Mas, se eu entendo que eu tenho um potencial muito maior para expandir isso para o mundo, expandir Júpiter ano que vem, eu não vou ficar me prendendo nas funções pequenas. Eu vou encontrar pessoas que são mais capazes e aptas para fazer aquelas funções e vou delegando algumas tarefas para poder ir expandindo as minhas potencialidades e expressando os meus dons. Faz sentido? Então, isso acontece o tempo todo, gente. Isso acontece o tempo todo. É importante vocês entenderem isso aqui, a gente frisar isso dentro de nós agora, porque entrando na energia de Capricórnio, nós vamos ficar mais concentradas nisso, em qual é a nossa verdadeira responsabilidade, para que no ano que vem você expanda o que realmente faz sentido. Sim, eu fiquei vivendo o sonho da minha família sendo advogada. Era a minha missão e agora tô indo para o propósito, transição de carreira. Arrasou aí, ó, tava vendo? Assumindo uma responsabilidade, se comprometendo, fazendo um monte de função que não era sua, não era da sua alma. Aquilo, claro, que contribuiu com tudo, a gente sabe que nada acontece por acaso, mas aquilo estava atrasando o seu propósito, não é verdade? A Mari falou, entendendo o meu reencontro comigo mesma após a maternidade. É sobre isso também, né? Porque a maternidade é um grande propósito que nós assumimos e a gente, como ele entra na Matrix, que é o Capricórnio, assim como qualquer coisa que nós gestamos para o mundo, um filho tem esse processo, né, da mandala astrológica. Então, um filho muitas vezes dificulta a nossa conexão com o nosso propósito por conta da forma que nós conduzimos isso aqui na matéria, tá? Não porque o filho faz isso e porque a mãe faz aquilo, mas porque na forma como nós estruturamos isso aqui na matéria, primeiro que limita a mulher de trabalhar, de expandir e tudo mais, e segundo, que muitas vezes a gente se perde nessas crenças, né? De que achar que eu tenho que ser a mãe perfeita, de que eu tenho que ficar o tempo todo do meu lado do meu filho. Quem escutou meus stories falando essa semana que eu me lembrei de quanta culpa eu já carreguei por querer trabalhar e ter um filho especial para cuidar. Então, eu já tive muito essa culpa, né? E claro, isso às vezes vem de alguma forma e você precisa fortalecer a conexão com o seu propósito para afirmar aonde você está indo. Para saber que você está fazendo pelo amor. E que muitas vezes você precisa se distanciar do seu filho ou deixar algumas coisas de lado para que outras pessoas façam, para que você possa expandir a sua própria energia e ele se beneficie disso também. Faz sentido? A Cíntia falou, isso que eu tô tentando fazer, delegar. Arrasou! Então, ó, a energia de Capricórnio vai entrar agora. É muito importante nós já se prepararmos para isso. Eu tô já fazendo uma introdução, porque essa energia de agora, tanto finalizando um ciclo de ano, quanto finalizando a alunação de Sagitário, começando na Lua Nova, semana que vem, em Capricórnio, tudo isso que eu tô falando tem conexão com toda a energia que nós vamos viver de transição de um ano para o outro e para esse ano que nós vamos viver agora, tá? Então essa live não é só para esse momento da alunação, mas para o ano que eu tô falando isso para vocês, tá? Verdade. Então, essa conexão com o propósito precisa ter uma identificação real das responsabilidades que nós precisamos assumir. Tem responsabilidade que você está assumindo que está te travando. Muitas vezes essas responsabilidades são da própria família. Sabe, são da família. Eu vou fazer isso para cumprir um papel na minha família. Eu vou fazer isso para ajudar os meus pais.
ou só para agradar os meus pais. Então eu me prendo, ou preciso dos meus pais, então eu fico no ninho, eu não saio daqui. Então a gente cria um pouco essa dependência e responsabilidades que nos impedem de acessar a responsabilidade maior dessa vida que é com a nossa essência e nosso propósito. O meu já saiu de casa, então eu sei o quanto deixei de fazer coisas. Olha aí, para ser vista e reconhecida. Exatamente, para ser vista e reconhecida. Então tem tudo isso, gente, tudo isso. Qual que é o outro ponto? Agora vamos para o outro ponto. Eu falei que eu tinha 2 pontos principais que nos atrapalham com a conexão com o propósito. Então o primeiro é esse que eu acabei de falar, que diz respeito ao eixo Câncer-Capricórnio, porque para eu ir para o meu propósito, quem que me puxa para baixo? É a família, não é para baixo no sentido de baixo, tá, gente? Mas é o baixo da mandala. A família, as raízes, a origem, as crenças, o passado, de onde eu vim. Tudo isso me puxa para baixo. As responsabilidades que eu assumo aqui na Terra me impedem de subir para o propósito, que é o alto da mandala, que é Capricórnio. Fez sentido agora? Então a gente tem uma outra linha numa mandala astrológica que diz respeito ao que eu vou falar agora, que é uma outra coisa que nos impede também de conexão com o nosso propósito. O que é? Relações, pessoas e relacionamentos desalinhados, com valores desalinhados com os seus, com visões de vida desalinhadas com a sua. Então, se eu assumo responsabilidades eu mesma com coisas aqui, isso me impede de expandir para o meu propósito. Ao mesmo tempo, quando eu tenho relações que não estão alinhadas, ou seja, desequilibradas, que puxam a minha energia, que tiram a minha energia desse eixo central, que me distanciam do eixo, elas também atrapalham a conexão com o meu propósito. Faz sentido? Então, relacionamentos, pessoas, essa troca com pessoas precisa agora, nesse momento, estar cada vez mais conectada com a sua essência. É um chamado e uma necessidade. Então, se você está tendo problemas em relacionamentos, isso é um alerta, isto é um chamado para você observar como você está se relacionando com você e quais são as... Eita, ó, chega a brilhar. E quais são as pessoas que estão sabendo valorizar você. Porque se você tem conflitos em relacionamentos e questões a pontuar em relacionamentos, é porque muitas vezes você está se colocando em lugares onde você é pequena. Você está se colocando em relações onde você não cabe. Você está se relacionando com pessoas que não têm a mesma troca, onde você doa demais, ou às vezes recebe demais e não se consegue doar, sabe? Então não consegue se expressar, não consegue expandir o seu máximo potencial, onde você se sente limitada. Essas pessoas ou elas não recebem tudo o que você tem para entregar, ou elas recebem demais, né? Aí recebem demais, aí você fica doando e elas não têm troca, né? Não tá voltando. A gente precisa observar muito isso agora, porque relações são também uma dificuldade, podem ser algo que vai atrapalhar a conexão com o seu propósito. Então, por que eu também tô falando isso? 2 motivos, né? Porque na mandala, você pode ver aqui essas 2 flechas. Vou ter que arrumar um quadro maior igual do meu maestro. Essas 2 flechas que eu falei aqui, ó, né? Então, quando eu saio da casa 4, que é a minha origem, meu passado, e vou pro meu futuro, meu propósito, isso aqui, ó, o que me atrapalha, isso aqui são responsabilidades que não são minhas, que me prendem no passado ou na matéria. Essa flecha do meio é a relação do eu e do outro. Então, o que me impede de ter um caminho do meio fluido para me alinhar são as relações, que é essa flecha horizontal. Então eu preciso que essas relações façam eu me preencher de mim mesma. Eu preciso que essas relações façam eu me expandir em mim mesma. Eu faça com que esse eu, que é o Áries, que começa lá em março, no ano novo astrológico, esse eu consiga me posicionar mais, colocar as minhas ideias, fazer as minhas escolhas.
cumprir as minhas determinações. Ficou torto. Entende? Então, a relação, ela não deve me tirar do meu eixo, ela deve me colocar mais no meu eixo. Ela deve valorizar aquilo que eu acredito, ela deve me valorizar. Sabe quando tem aqueles conflitos de razão nos relacionamentos? Então, eu fiz assim, você fez assado, mas eu tenho razão. Não, eu tenho razão. Todo mundo tem razão, né? Cada um tem a sua. Né? Razão, ela é uma coisa tão interessante, porque cada um tem a sua, né? Então, ela não serve de critério para a gente poder distinguir as coisas. Razão não serve. O que serve é a conexão. Como que a gente está se conectando aqui? É só pela razão? Então, eu preciso estar certa para você dar o braço a torcer e se conectar comigo? Sabe? Não existe isso. A gente precisa se conectar pelo coração. É pelo coração que a gente se conecta. É pelo sentimento. E a razão, eu posso alterar o que eu sei de razão com relação ao outro se aquilo me agrega. Se aquilo faz sentido para o meu propósito, para a minha essência, com quem eu sou. Então, trocas agora precisam estar cada vez mais alinhadas. E nessa lua minguante, nós estamos no arquétipo de Libra, vai entrar no arquétipo de Libra. Então, a fase de lua minguante, para a gente finalizar o ano de 2024, esse ano de Saturno, é para a gente resolver pendências de relacionamentos. Resolver questões de relacionamentos ou relações que estão atrapalhando essa conexão com a sua essência, com quem você é, com a capacidade que você tem de se reconhecer. Tá fazendo sentido para alguém isso que eu tô falando? Deixa eu ver as coisas que eu anotei aqui pra ver se eu não esqueço nada, né? Porque é importante. Tá fazendo sentido, meus amores? Muito sentido. Muito bem, sim. E aí, por que muitas vezes a gente se prende em relações que não nos cabem? Por que tô brigada com meus pais? Eita, olha, a Cíntia tá no ponto aqui. Falei das duas coisas, né? De relações e de propósito, de sair da família. Tá bem alinhado essa briga aí. Vamos analisar a profundidade dela. Você é o resumo das 5 pessoas que mais anda. Gente, essa frase, sim, faz e colocar limites. Muito bem, Mari. Essa frase que a Rô usou, você é o resumo das 5 pessoas que mais anda, das 5 pessoas com quem você mais convive. Quando eu escutei essa frase, gente, foi o momento em que eu decidi mudar completamente a minha vida. Era um momento que eu estava na engenharia e eu me relacionava muito com o meu chefe, né? Eu trocava muito com ele, porque era a pessoa direta com quem eu trocava. Eu trocava com várias pessoas ali, mas eu tinha 2 pessoas na engenharia que eu trocava muito, que era o cara do almoxarifado, o meu chefe, e eram pessoas que eu não admirava em alguns pontos, sabe? E quando eu li essa frase, eu falei, se você é a média das pessoas, das 5 pessoas que você mais convive, eu olhei e falei, cara, eu não quero ser essas pessoas, eu tô sendo as pessoas erradas, eu vou encontrar as pessoas certas, entendeu? Foi aonde me deu um estalo. Eu falei, não quero estar aqui. Não quero trocar com essas pessoas. Está me desgastando. Então é isso que relações desalinhadas fazem com a gente. Tiram você do seu eixo. Fazem você se tornar uma pessoa que você não quer ser. E a pessoa que você não é. Então nesse momento de lua minguante em Libra, que fala dessa resolver pendências de relações, isso é muito importante para nós compreendermos a conexão com o nosso propósito. Então, resolver pendências de relações, gente, não é só você encerrar ciclo, não, tá? Eu preciso separar, então. Então, eu vou largar do meu namorado, então eu vou largar do meu marido, vai todo mundo se separar, vai botar a culpa em mim. Não é isso, tá? Resolver pendências é resolver essas questões do cardíaco que você guardou, como mágoas, como inseguranças, conflitos, travas, coisas que você não falou, coisas que você engoliu a seco, sabe? Todos esses pontos. E aí você pode resolver isso tanto internamente quanto externamente, não necessariamente externamente. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ir lá e falar para a pessoa necessariamente. Às vezes você não tem mais o convívio com essa pessoa, mas ficou algo a ser resolvido, né? Então, se ficou algo a ser resolvido, respira fundo e olha para você. Resolve isso dentro de você, tá? Não necessariamente você vai lá pedir perdão pra pessoa ou fazer ela pedir perdão pra você. Não necessariamente, tá?
Gente, escutando você, acho que achei a razão das brigas. Gratidão, Fer. Eita, vamos soltar fogos. Cadê aqueles fogos? Adorei, fiquei até emocionada, vibrando, ó. Muito bom, é isso, ó, a alquimista, ela procura a causa e já vai no propósito. Por quê? Isso é muito importante. Cíntia, continua aqui para você compreender o processo. Isso tudo que eu falei, as duas coisas, né? Tomar responsabilidades por aquilo que não faz sentido, que não é seu. E segundo, ter relações que estão desalinhadas com o seu propósito, com o que faz sentido para você, com o que você valoriza. Tudo isso impede a gente de conectar com o nosso propósito e expressar o nosso máximo potencial. O que a gente veio fazer aqui. Assumir o seu papel. Então, nada disso é por acaso. Não é por acaso que você teve esses conflitos, que você teve essas brigas, que a gente tem essas confusões, que uma pessoa vem e te desvaloriza, que uma pessoa vem e pisa no seu calo, que uma pessoa te incomoda. Nada disso é por acaso. Então, essas pessoas estão servindo também ao propósito quando você busca o propósito. Então, se você vai na origem, você vai conseguir compreender que todas as pessoas que passaram pela sua vida e te desvalorizaram, ensinaram você a valorizar quem você é. Todas as pessoas que passaram pela sua vida e que não te enxergaram como você é, te ensinaram a você se enxergar como você é. Eita, o bagulho explodiu aqui. Não sei o que caiu. Mas acho que tá fazendo sentido. Vocês escutaram o barulho, gente? Um barulhão ali na sala. Espero que esteja todo mundo bem. Que eu não vou lá ver. Tá fazendo sentido isso, gente? Então, o chamado é conexão com o nosso propósito. Estou tendo brigas com meus pais. Por que será? Por que será? Porque eu preciso reconhecer isso que está em mim. Eu preciso reconhecer isso que às vezes eles não estão reconhecendo. E aí às vezes eu quero que meus pais reconheçam aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu sou. Às vezes a gente faz coisas na vida toda para nossos pais nos reconhecerem. Né? Eu sou um belo exemplo disso. Né? Passei a minha vida toda querendo esse reconhecimento dos meus pais. E aí quando eu comecei a despertar para o propósito e encontrei a alquimia e comecei a despertar para tudo isso, me tornei mãe, todas as coisas aconteceram, eu enxerguei isso. E eu enxerguei que quem tem que reconhecer o meu trabalho, quem tem que reconhecer quem eu sou eu. Porque quando eu reconheço quem eu sou, os meus dons, a minha história, as minhas capacidades, as minhas habilidades, a minha energia, o meu valor, quando eu reconheço tudo isso, eu vibro nessa frequência. E as pessoas das quais trocariam comigo ou querem trocar comigo nesta frequência chegam até mim. Você sabia que você tem um imã interno? Você tem um imã que atrai e repele as pessoas que estão alinhadas ou desalinhadas com você? Então, se você está tendo muitas brigas, confusões ou relações que não estão alinhadas, é porque o seu imã está desalinhado. E esse imã depende do nosso autorreconhecimento. Do nosso autorreconhecimento, reconhecimento de valor, reconhecimento de quem você é e do que você veio fazer aqui, que é o seu propósito. Faz sentido? Esse chamado, gente, ele parece até uma coisa meio muito abstrata, né? Quando a gente fala assim, né? Chamado de propósito, essas frases todas, né? Chamado para o propósito, conexão com a sua essência, despertar para algo maior, expressar suas potencialidades. Tudo isso parece muito abstrato, né? Parece muito vago e agora a Fernanda vai vender algo que vai transformar a minha vida. Né? Nossa, quanto esclarecimento. Olha a Mari aí, ó. Muita gente virando chave hoje, tô gostando, hein? Tudo isso que eu tô falando parece muito vago, parece muito abstrato. Eu sei que quando eu tava lá no começo estudando essas coisas, eu falava, gente, mas cadê o passo a passo? Cadê a estratégia, o preto ou no branco? Eu sou da engenharia, cadê o 2+2? Como assim expressar os meus potenciais? Tipo, eu não entendia isso. E eu queria entender. Então, tudo isso parece muito vago e muito amplo, mas não é. Isso é muito prático e a gente pode trazer para o nosso dia a dia prático. E o meu trabalho como alquimista hoje é justamente trazer isso para a vida prática das pessoas.
Então, quando eu leio um mapa, quando você faz uma sessão comigo, qualquer coisa que eu faça, eu vou tentar traduzir essas informações diretamente para a vida da pessoa. O que você pode fazer com isso? Como você pratica isso? E no que se aplica isso na sua história? Então, porque isso é importante, essa conexão. Porque quando você faz essa conexão do que você precisa com o que você já tem, que é o passado, que é a história, que é essas brigas, que é as crenças, que são os relacionamentos alinhados, toda essa paranoia que eu falei, quando você conecta com isso, isso aqui te torna alavanca para o seu crescimento. Isso aqui te impulsiona, isso aqui favorece o seu autorreconhecimento. Isso não dificulta. Da mesma forma, o conhecimento astrológico, alquímico, que eu falei ontem nos meus stories, também que algumas pessoas têm dificuldade para entender os termos e tudo mais, você não precisa entender os termos. Você não precisa focar em gravar essas informações. Porque você precisa é que essas informações abram chaves dentro de você. E essas chaves vão te dar as informações do que você precisa. Entende? Então, esse conhecimento ele vem para facilitar e não para dificultar. Essas frases vagas e tão... como é que eu falei antes? Então, vagas, elas servem para nos auxiliar na percepção e clareza disso. E não para dificultar, e não para... Meu Deus, eu preciso me conectar com o meu propósito. Então, qual é o meu propósito? Preto no branco, papapá. Entende? Começa com uma intenção e termina com uma intuição. Olha que lindo isso. Começa com uma intenção e termina em uma intuição. É assim que é o processo de engravidar do propósito e é assim que é o processo de criação do universo. Tudo começa com uma intenção e termina numa intuição. Porque a intuição, por mais que ela seja o fim, ela também é o começo de novo, né? Porque ela gera um novo insight, uma nova intenção. Então tudo é um ciclo e tudo se complementa. No universo, nas fases, nos astros, tudo é assim. Faz sentido? Então, para que a gente possa começar um novo ano agora, esta é a última live do ano, já estou preparando vocês para isso. Para que a gente possa começar um novo ano, a gente precisa saber encerrar o velho. Como que a gente vai encerrar esse velho? A gente vai... Primeiro, você pode fazer listas, 2 listas, pensando nas 2 coisas que eu trouxe aqui hoje. A lista de responsabilidades, que são coisas que você assumiu nesse ano, mas que não fazem mais sentido você assumir para o ano que vem, como, por exemplo, me tornei só dona de casa e agora eu quero trabalhar. Então, não quero mais ser só dona de casa, quero trabalhar. O que eu aprendi sendo dona de casa? Eu aprendi o valor de momentos de lazer, o valor dos momentos de solitude. O que isso foi bom para mim? Eu agrego, incorporo, integro o que é bom e solto aquilo que não faz mais parte. Então eu escrevo a lista do que eu não quero mais para 2025. E também pode escrever uma lista, e agora nessa lua minguante é bem legal fazer isso, de pendências de relacionamentos. Então uma situação que ficou mal resolvida com uma pessoa, uma mágoa que tal pessoa me gerou, um desalinhamento, um reajuste, várias questões. Você pode pontuar isso ali. Se você não quiser resolver diretamente com a pessoa, você vai lá, escreve o que você quer e queima. E aí observa essa fumaça, observa todo esse ar que vai embora, porque é o ar da lua minguante. Tá? São 2 atividades que você pode fazer aí nesse final de ano para encerrar e começar o ano mais alinhada. Faz sentido? Quem que vai fazer? Eu tenho um exemplo, gente, porque eu anotei aqui para falar o exemplo, mas não falei, né? Eu não dei esse exemplo. Mas, por exemplo, quando eu tava descobrindo tudo isso, me conectando com o propósito e tudo mais, eu quis sair da engenharia e aí eu já tinha uma empresa física. Eu tinha uma empresa física que era de produtos naturais e eu falei, bom, vou me dedicar à empresa. Meu sonho é ser empreendedora. Eu quero me dedicar à minha empresa. Só que eu era sócia do ex-marido. Eu era sócia dele. E ele estava tocando aquele negócio sozinho durante todo esse tempo, né? Enquanto a gente abriu. Já fazia uns 3 anos que a gente estava com a loja aberta.
E ele tava tocando sozinho. Então, quando eu entrei no negócio de volta, falei, quero sair da engenharia, vou tocar o negócio junto com você, agora a gente vai ficar juntos. A gente começou a ter problema de relacionamentos. Olha que legal. Aí começamos a ter problemas no casamento, começamos a ter brigas, começamos a ter confusão. E eu queria alinhar isso, eu queria levar ele junto, porque eu estava vendo a expansão do meu propósito, eu estava vendo várias conexões que estavam fazendo sentido para a minha vida, então eu queria levar a empresa junto comigo nesse alinhamento, eu queria levar ele, que era o meu sócio de várias partes, comigo, eu queria levar tudo junto, e aí começou a ter problemas, vários problemas. Por quê? Porque estava tudo desalinhado. Tanto a empresa não era todas, não inseria tudo que tinha a respeito do meu propósito, a empresa não comportava, a palavra é essa, a empresa não comportava todo o meu propósito ali, porque ela era limitada fisicamente, e o ex-marido também não comportava toda a expansão que eu queria para nossa relação. Não que, Fernanda, você quer evoluir mais do que os outros, não é isso, entendeu? Naquela época eu achava que era. Mas porque a gente tinha propósitos diferentes. Então eu estava levando a empresa para um lado e ele estava levando para o outro. Eu estava levando a relação para um lado e ele estava levando para o outro. Então os dois ficavam se forçando a manter aquilo ali, sabe? Até que eu não tinha coragem de terminar o relacionamento. Eu não tinha coragem de terminar o casamento. Eu estava grávida. Eu já estava grávida. Eu não tinha coragem de terminar tudo aquilo. Mas eu já estava enxergando que aquilo tudo estava desalinhado com o propósito. Com o meu propósito, que era o que eu estava buscando. Então, por mais que me doesse, eu precisava encerrar aquele ciclo. E, enfim, não vou contar todos os detalhes de como eu encerrei aquele ciclo, mas foi muito necessário encerrar aquele ciclo de relacionamento para que eu pudesse realmente me conectar com o propósito e hoje estar num lugar de mais completude de quem eu sou e do que eu faço. Entende? Então, às vezes, você pode estar ali num conflito disso, sabe? Será que essa pessoa vai comigo? Será que não vai? Tá indo pro mesmo rumo? Não tá? A gente começa a perceber isso pelo alinhamento de valores. Se o que você valoriza é o mesmo que outra pessoa valoriza. Se o que você acredita é o mesmo que outra pessoa acredita. Se toca no seu mais fundo do ser, se está fazendo sentido, é propósito. Se não está fazendo sentido, não é. Faz sentido? O meu exemplo ajudou? E aí, outra coisa que Lua Minguante favorece muito é a conexão com a nossa intuição. Outra coisa que Lua Minguante favorece muito é a conexão com a nossa intuição. Então, é o momento também de você fortalecer esse mundo invisível, de se conectar com essa sua intuição para receber os insights, as intuições, as informações que você precisa. Eu uso sempre essa frase para começar uma leitura de tarô. As informações que você precisa nesse momento para expandir na sua vida, para crescer. E outra coisa que me veio aqui agora para falar. Todo mundo vai expandir em 2025, porque é o ano de Júpiter. Então, se você estiver alimentando os conflitos e as confusões e os relacionamentos desalinhados, é isso que você vai expandir. Se você estiver focando a sua energia, no que você estiver focando a sua energia, é o que vai expandir. Entendeu? Então, todo mundo vai expandir. Então, não é uma escolha. Não estamos mais aqui para ser medíocres e viver uma vida medíocre. Entende? Você está aqui para viver o seu máximo potencial. Nós estamos aqui para isso, todos nós. Então, é um momento de largar essa mediocridade e assumir a sua própria grandeza. Porque nessa grandeza, cada um é grande por si só. Eu não tô falando de ser grande como ser famoso, não tô falando de ser grande na matéria, só na visão da matéria, não, tá? De ser famoso, de ser rico, de ser milionário. Não é isso. É grandeza do seu ser. Que é quando você assume a completude do seu ser. E isso a astrologia alquímica nos ensina, né? Porque nós temos 12 signos, cada um deles nos traz uma virtude do espírito que nós precisamos nos apropriar e nos lapidar para fazer esse diamante acontecer. É o diamante dodecaédrico, que são de 12 lados, né? A mandala astrológica tem 12 arquétipos, a gente faz a lapidação dos 12 formando o diamante, que é na alquimia conhecida como pedra filosofal.
Quem aqui já ouviu falar da pedra filosofal? A pedra filosofal vem da alquimia, que vem dessa lapidação dos 12 signos, dos 12 arquétipos astrológicos de fundamentação da criação do universo para a lapidação do nosso ser interior. Então, como a gente faz isso? Em cada lunação, a gente vai lapidando aquela energia em nós com a intenção e finalizando com uma intuição. E eu vou fazer isso com vocês agora numa mentoria que vai começar agora em janeiro, para a gente finalizar o ano de Saturno e começar o ano de Júpiter, alinhadas com o fluxo do universo. Eu tô falando isso aqui em primeira mão na live, porque eu não vou oferecer isso abertamente. Bom, eu acho ainda, não sei, que eu não vou oferecer isso abertamente, porque eu quero pessoas que estejam mais conectadas com essas informações, pessoas que estão buscando, pessoas que têm capacidade para receber, né, esse conhecimento e aplicar isso na sua vida, né? Então, quem tiver interesse de participar dessa mentoria, quiser saber mais, me chama aqui no direct, me manda um oi, fala eu quero, né, fala alguma coisa personalizar, para eu poder apresentar para você e te mostrar como é que vai funcionar isso. Então essa mentoria foi um chamado que eu recebi, inclusive de conexão com o meu propósito, dessa experiência que eu tive lá em São Paulo, né, com o meu maestro. Eu tive uma experiência muito grande e muito forte e engrandecedora de conexão com o meu propósito, de tudo que eu venho fazendo e trabalhando dentro e fora de mim, né? Eu tive essa expansão lá e eu quero trazer essa frequência para cá. Eu preciso trazer essa frequência, eu preciso expandir isso aqui, levar isso adiante. Eu preciso das pessoas que saibam receber, que queiram receber. Então eu estou fazendo essa mentoria para a gente se preparar para esse ano de expansão, sair dessa mediocridade, né, e enxergar que nós temos capacidade e potencialidade para ir muito mais rápido e muito mais além do que nós imaginamos para nós mesmos. Que nós podemos crescer nisso tudo a partir do nosso ser interior. Abrir mais a nossa capacidade criativa para poder criar na nossa vida. E realmente entregar esses dons. Melhorar a sua entrega, aumentar a sua autoconfiança. Confiança no que você sabe, seu senso de autovalor. Então tudo isso vem dessa conexão com o seu mundo invisível. Que depende dessa expansão da sua energia criativa. Por que eu faço assim? Porque é a abertura do 7º chakra, né? Que é por onde entram essas informações e a gente materializa aqui. Faz sentido isso para vocês? Ah, tem uma coisa legal que nós vamos fazer nessa mentoria também, é olhar no seu mapa como que essa energia te influencia, tá? Porque é importante que vocês conheçam isso. Inclusive, quem fez mapa comigo tem desconto, pode me chamar, tá? Então, você conhecendo essa energia, você consegue trazer isso para sua vida mais prática, de uma maneira mais prática. Trazer isso para sua vida de uma maneira mais prática, tá? E você consegue fazer isso sozinha. Você consegue aprender como fazer isso sozinha em todas as lunações, em todas as fases, porque você vai conhecer seu mapa e vai entender aonde que cada coisa influencia. Então isso é muito importante para a sua própria expressão de potencial, tá? Faz sentido. Preciso beber água, meu Deus. Faz sentido, gente? Sabe uma coisa? Eu queria finalizar essa live. Peraí, deixa eu beber água. Eu queria finalizar essa live, primeiro agradecendo a todo mundo que me acompanha aqui pelas lives, que tá fazendo sentido os conhecimentos que eu tô transmitindo, que tá se expandindo, melhorando a sua vida de alguma forma. Quero agradecer todo mundo que tá me acompanhando aqui. Vocês fortalecem o meu propósito e eu de vocês, né? Então é uma troca. Quero agradecer. E quero também agradecer esse ano, né? Todas essas experiências que a gente teve aqui, a gente precisa agradecer o ano que passou. Isso que eu falei, né? De não querer mais umas coisas, mas agradecer por aquilo, tudo que ele te trouxe. Então, agradecer por esse ano, porque esse ano mesmo, pra mim, foi um ano de conexão com o propósito muito forte. Gente, o ano de Saturno foi agora o ano de Saturno, né? Mas a última vez que a gente teve o ano de Saturno foi há 7 anos. A cada 7 anos, os ciclos se repetem. Tá? Então, o último ano de Saturno que a gente teve foi há 7 anos atrás. Sabe onde eu estava há 7 anos atrás, gente? Há 7 anos atrás, eu estava justamente nesse lugar que eu estava contando aqui pra vocês. Que era, quero encontrar o meu propósito, quero sair dessa profissão, quero parar de ter responsabilidade com coisas que não são minhas e quero me responsabilizar pelo que faz sentido pra mim. Então, há 7 anos atrás, eu recebi esse chamado.
E eu despertei, muitas coisas aconteceram, várias coisas eu aprendi, busquei, me conectei com várias pessoas para poder chegar onde eu tô hoje. E nesse ano de Saturno novamente, foi o ano onde eu assumi essa responsabilidade. Porque lá atrás eu recebi o chamado, eu recebi um despertar. Falou, isso aqui que você tá fazendo tá tudo errado, tá tudo desalinhado, vamos alinhar? E aí foram 7 anos para que hoje eu pudesse, nesse ano, assumir o meu papel. Assumir o meu papel como terapeuta, como empreendedora, como inspiradora, né, como professora de todo esse conhecimento, de levar isso adiante, de ter autoconfiança nisso que eu entrego, né, nisso que eu vivi, que eu vivo. Então, esse ano eu assumi. E aí agora eu cheguei no final do ano e cheguei à conclusão de que eu ainda não sei, de que esse ano eu não divulguei o meu trabalho. Eu não fiz propaganda do meu trabalho. Eu não divulguei, entendeu? O meu trabalho. Eu entrego conhecimento para vocês, eu entrego muita coisa de graça por aqui, gratuitamente, mas eu não divulguei o meu trabalho, que é o que eu vendo, né? Entendeu? E aí, Fernanda, você fez errado? Não, eu vivi um processo de assumir isso, assumir esse ano, mas no ano que vem, que é o ano de Júpiter, o que eu vou fazer? Eu vou expandir essa capacidade de levar o meu trabalho adiante. Como que eu vou fazer isso? Fazendo propaganda do meu trabalho, né? Então, agora estamos numa nova fase. Vamos todos fazer propaganda do nosso trabalho. Faz sentido, gente? Gostaram da live de hoje? Trouxe mais esclarecimentos para vocês, mais conexão. Quem quer se preparar para o ano novo astrológico comigo? E a gente participar dessa mentoria de conexão. Ai, que eu vou fazer xixi. Será que eu vou fazer isso aqui? Então, nessa mentoria eu vou ensinar a gente, nós vamos trabalhar a intenção e a intuição. Isso tudo que eu falei. E no meio, o alinhamento, tá? Então, a gente vai trabalhar intencionar, alinhar e expandir. Que a expansão vem com a intuição, né? Então, para você expandir no ano que vem, você precisa muito entender como funciona essa fonte de energia criativa do seu próprio ser, para você poder se apropriar dos seus recursos interiores e não ficar focando nas responsabilidades aqui da matéria, né? E a gente não se perder do nosso centro, tá? Então, a gente vai intencionar, aprender a intencionar, alinhar e expandir, ok? Fala se vocês gostaram da live para eu poder ir embora. Faz sentido tudo isso, gente? Senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. Ai, todo mundo vaza. Aí, olha só, essa é a última live do ano também, tá? É a última live do ano. Já tô preparando vocês para o começo do ano. Desejo para vocês uma boa virada, um Feliz Natal. Agora, quando a gente vai se despedindo das pessoas, já vai dando Feliz Natal, né, todo mundo? Boas festas, né? Desejo que vocês passem bons momentos aí, tá? Que vocês não se esqueçam da conexão com vocês mesmas, conexão com o propósito, não se percam nas festas por aí, tá? Para que vocês possam aproveitar o máximo dessa energia de alinhamento e fortalecer essa conexão com você para o ano que vem ser ainda melhor, mais expansivo e poder expandir as coisas boas, não é verdade? Você que está aí buscando isso junto comigo, vai expandir só o que há de melhor. Então, um beijo do coração de vocês. Não sei quando eu volto a fazer live, aquelas... Talvez na primeira ou segunda semana do ano que vem, mas eu vou refletir bastante também nesse final de ano de como que eu posso fazer essas lives serem melhores. Se você tem algum feedback pra mim, você que assiste aí, se tem algum feedback, me traga, por favor, que vai ser muito útil, mesmo sendo ele negativo, porque é muito útil pra gente melhorar, sabendo os pontos que a gente pode melhorar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!